Dando continuidade à nossa aula de propagação do calor, dos processos de propagação do calor, vamos agora falar um pouquinho sobre a irradiação. A irradiação térmica, muito diferentemente da condução e convecção, ela não necessita obrigatoriamente de moléculas, de um meio material para se propagar. Então é o único dos três processos, condução, convecção e irradiação, esse aqui, irradiação, ele não necessita obrigatoriamente de um meio material. Ele pode se propagar em meios materiais? Sim, pode sim, nós vamos ver isso já já. Mas aqui na imagem vocês estão vendo, por exemplo, como é que o calor do Sol chega até nós. Nós sabemos que tem uma distância imensa entre a Terra e o Sol. E esse ambiente é vácuo. Ora, como é que você consegue propagar o calor se o ambiente é vácuo? Porque deve ter algum processo e que não necessite de matéria, não necessite de moléculas. Esse processo é justamente a irradiação térmica. Vamos ver aqui as características. Acompanhe então aí, ó. Primeiro, a transferência de energia, mais uma vez, sem transporte de matéria. Nesse aspecto, a irradiação assemelha-se à condução, não é assim? Então, há uma transferência de energia, mas eu não necessito obrigatoriamente que haja transporte de matéria. Segunda, o único processo de propagação de calor que não é necessário qualquer meio material. Portanto, a transmissão de energia através do vácuo, como nós falamos há pouco, tá bem, gente? Entenda isso, ele é o único processo que pode ocorrer no vácuo. Agora, Cássio, ele ocorre apenas no vácuo? Eu não estou dizendo isso. Ele é o único que ocorre no vácuo, mas ele pode ocorrer através de um meio gasoso, de um meio líquido, de um meio sólido? Pode sim. Ele também pode propagar-se através de meios materiais. Também pode, assim como no vácuo. Tranquilo? O calor se propaga através das ondas eletromagnéticas de radiação chamada de infravermelho. Existe um espectro eletromagnético. Eu vou falar de apenas alguns nomes de ondas eletromagnéticas que você deve lembrar. Então, por exemplo, vocês conhecem muito bem que existem as chamadas ondas de luz, né? A ultravioleta, raio-x, mas também existem algumas ondas anteriores que têm frequências menores. Por exemplo, a radiação infravermelha, a radiação de micro-ondas. Você já ouviu falar de todas elas. A radiação de infravermelho é justamente a que transfere calor. Então, a luz visível é um outro tipo de onda eletromagnética, mas estamos falando aqui agora dessa especificamente, chamada radiação de infravermelho. Então, esse processo, ele é um processo que justamente ele consegue transferir calor através de ondas eletromagnéticas. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre a lei de Stefan Boltzmann. Alguns sentem às vezes falta das fórmulas, então aqui estava faltando mostrar uma equaçãozinha, né? Primeiro, não se assuste, vamos com calma. O que geralmente os simulados, os vestibulares ultimamente têm cobrado mais? O conceito e a ideia de intensidade de radiação. Gente, essa fórmula é importante. O que é intensidade de radiação? É a potência irradiada, esse P aqui, pot, ou P, aqui é potência total emitida, é a potência irradiada chamada, medida em watts, por exemplo. Dividido pela área, esse é o conceito de intensidade. Área, justamente. Então você teria aqui watts por metro quadrado, por exemplo, no sistema internacional. Então grava aí, tá certo? Intensidade é potência por área. Agora vamos para cá. O que é a lei de Stefan Boltzmann propriamente? Ele diz que a potência depende de alguns fatores. Um primeiro fator é a chamada emissividade do material. Isso depende do material. Cada material tem um poder emissivo diferente. Então isso seria tabelado. Você teria então uma tabelinha com valores de emissão para cada tipo de material. Então você não precisa memorizar nada até aqui. É uma constante que vai depender do material. Existe a própria constante de Boltzmann. Essa constante tem um valor, daqui a pouco eu mostro esse valor para vocês. Ninguém vai decorar isso, é verdade. Mas é a constante que dá a razão de proporcionalidade. A área, como nós já tínhamos falado, né, a potência depende da área da superfície. E importantíssimo, qual é o principal fator nessa expressão de Stefan Boltzmann? Temperatura em Kelvin. E olha que essa temperatura, gente, está elevado à quarta potência. Então depende muito da temperatura. A temperatura é um fator primordial, preponderante para o cálculo dessa potência irradiada. Observe que esse é
Para um corpo negro, então, os corpos negros são aqueles corpos que absorvem o máximo de energia e também, por conseguinte, eles emitem muita energia. Então, esse poder, essa emissividade para os corpos negros vale 1, é o valor máximo. E ele seria 0 para o corpo completamente refletor. Ele não absorve e nem emite radiação. Então, para esses dois casos extremos, você teria o valor 0 e 1 para essa emissividade do material. Aqui embaixo tem uma observação que vale muito a pena você anotar, não esquece, isso já foi cobrado, isso já caiu em vestibulares, inclusive no Enem. Todo corpo bom absorvedor é também ótimo emissor. Consequentemente, o corpo negro é o emissor ideal. Isso é muito interessante. Viu? Então, tem uma questãozinha que uma vez apareceu numa prova, né, que vocês devem estar lembrados, na prova do Enem, que um corpo escuro, ele absorve muito rápido energia, então ele esquenta rápido. Mas ele também era o quê? Esfriava mais rápido. Porque do mesmo jeito que ele absorve, ele também é ótimo emissor. Então ele terminava esfriando também de maneira mais rápida. Essa é uma questãozinha de vestibular. Muito bem, eu prometi a vocês que ia mostrar com mais detalhes a lei de Stefan Boltzmann. Então, gente, vocês estão lembrados que intensidade é potência por área? Então, ó, se você voltar para cá, se eu pegar essa fórmula daqui, substituí-la aqui, você percebe que área cancela com área. E o que sobrou para a gente? Que a intensidade vai ser. Então, ó, esse aqui é aquela emissividade que nós falamos, que valeria 1 para o corpo negro. Esse aqui é a constante de Boltzmann, olha o valor da constante, ninguém precisa decorar isso aqui, por favor. E a temperatura, a quarta potência. Tá bem? Vamos mais um pouquinho. Duas observações muito curiosas e importantes. Um corpo emite radiação em diversas frequências. Então, o nosso corpo, ele emite radiação, mas ele emite radiação única? Não, ele emite diversas frequências. Uma estrela emite diversas frequências de radiação. E a faixa de frequência predominante depende da temperatura do corpo. Isso é muito importante. Então, quando um corpo que emite radiação, a faixa predominante depende da temperatura que ele está naquele momento. Deixa eu mostrar para vocês, então, aqui, um gráfico muito interessante. Olha só, esse gráfico ele mostra intensidade de radiação, aquela intensidade que nós mostramos há pouco, em função de frequência. Observe o que acontece aqui. Para cada temperatura, você vai ter uma curva, isso aqui está tudo em Kelvin, e observe que o pico de intensidade, ele vai sendo cada vez mais alto, cada vez maior, de acordo com a temperatura, como foi dito há pouco. Então, quanto mais quente aquele corpo, então ele tem uma intensidade emissiva de radiação maior. Então, um corpo a 7.000 Kelvin, olha lá, a intensidade é bem maior do que um corpo, por exemplo, a 1.000 Kelvin. Está bem claro isso? Uma outra coisa importante, observe que quanto maior a temperatura, já sabemos que é maior a intensidade de radiação, a curva ela vai se deslocando para a direita. E observe que aqui nesse eixo é eixo de frequência. Então significa que quanto mais quente o corpo, o pico de emissão ocorrerá em frequências maiores. Isso é muito importante. Observe que aqui você tem até essa região aqui, o chamado infravermelho. Essa frequência aqui, esse espectro bem estreitinho é luz visível. E depois dele, ultravioleta. Para você ter uma ideia, o nosso Sol, por exemplo, ele emite bastante luz visível, bastante ultravioleta e bastante infravermelho. E qual é a temperatura da superfície do nosso Sol, da nossa estrela? Um pouquinho menos do que 7.000 Kelvin. Um pouquinho menos do que isso, em torno de 6.000 Kelvin, mais ou menos. Então, olha só, a nossa estrela, o nosso Sol, ele, na região do pico de intensidade, quais são as frequências, as radiações emitidas predominantemente? Você tem muito ainda infravermelho, veja que o infravermelho está um pouco antes do pico, né? O que está no pico, basicamente, gente? Luz visível, justamente, né? O nosso Sol é brilhante. E depois disso você tem ultravioleta, ainda muito nessa patamar aqui do pico de emissão, a radiação ultravioleta, que nós sabemos também que o nosso Sol emite bastante ultravioleta. Beleza, gente? O nosso corpo, por exemplo, nosso corpo ele é em torno de 37 graus, vamos lá, Celsius, mas em Kelvin, daria algo próximo de 300 Kelvin, só você fazer a conversão, né? Vai dar perto de 300 Kelvin. Então essa curva representaria mais ou menos o que seria a curva de emissão do nosso corpo. Então nosso corpo emitiria radiação, gente, na faixa de 10 a 13 a 10 a 14 Hz, e isso equivaleria a que tipo de radiação?
infravermelho. Isso, o nosso corpo emite calor. Você chega perto de alguém, você sente a pessoa quente, né? Então, nosso corpo não emite luz. Ora, justo, porque a luz visível só é emitida, olha só, para valores de temperaturas bem superiores. Tá vendo que 300 Kelvin a curva já morreu antes? Então, é isso aí. É bem interessante esse tipo de colocação. Bom, as taxas de radiação. Um corpo ele recebe 100% da radiação, parte dessa radiação ele reflete, parte dessa radiação, esse aqui é um exemplo, né? Parte da radiação ele transmite, o que é transmitir? Ele atravessa o corpo e uma parte de radiação absorvida. Nesse exemplo, esse corpo aqui, a soma dessas porcentagens tem que dar o 100%. Então, de uma energia que você absorve, uma parte vai ser absorvida, uma parte vai ser refletida, uma parte vai ser emitida, ela vai ser transmitida. Isso vai depender também do tipo, da natureza do corpo, tá certo? Então, se você imaginar aqui um espelho ele tem uma taxa de absorção muito baixa e uma taxa de reflexão muito alta, tá certo? Para um caso do espelho. E se fosse um corpo escuro, um corpo não necessariamente um corpo negro, mas um corpo escuro, você teria então uma taxa de reflexão muito pequena, mas uma taxa de absorção muito alta. Um vidro transparente, ele já teria uma taxa de transmissão muito alta, que seria mais ou menos o caso aqui dessa situação. Seria, tudo indica aqui, uma lâmina de vidro com uma certa espessura, que teria uma taxa de transmissão mais alta, uma taxa de reflexão razoável e uma absorção bem pequena. Tá bem, gente?